Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao Código Fonte TV. Hoje nós temos o prazer de receber aqui o CEO da HostGator Brasil, Robledo Ribeiro. Ele vai bater um papo aqui com a gente, contar um pouco das histórias dele, de empreendedorismo, e contar também um pouco da história da própria HostGator aqui no Brasil. São muitas histórias, a gente já pesquisou muito, mas a gente quer ouvir dele. Seja bem-vindo, Robledo. Muito obrigado, Gabriel, Vanessa, um prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar um pouquinho sobre a sua história, né? Você e sua esposa têm uma história super inspiradora, resolveram largar tudo para seguir o sonho de viver fora do país e, pelo menos pelo que eu li, você foi o funcionário número 10 da HostGator e que depois de aprender e principalmente de trabalhar muito, teve a coragem e a visão de chegar com uma proposta para se tornar sócio, trazendo a empresa aqui para o Brasil. Conta pra gente como foi um pouquinho desse início da HostGator aqui no país. A gente é original de Goiânia e a gente se casou e eu abri uma empresa lá, minha esposa tinha um consultório de psicologia e a gente acabou percebendo que a gente talvez fosse cair num estilo de vida que a gente não queria. Então a gente resolveu tentar descobrir uma forma da gente alterar esse curso. Como a gente não tinha filho na época, era uma situação mais fácil da gente se movimentar, a gente resolveu viajar. E uma viagem nos Estados Unidos a gente gostou muito e a gente resolveu se mudar para lá. A gente não resolveu se mudar para lá, não foi para ganhar dinheiro, não foi para nada, a gente queria viver. Acabei que eu comecei a trabalhar pela internet numa empresa de tecnologia, que era a HostGator, que estava começando, era uma startup. Acabei conseguindo um visto de trabalho através deles e fiquei nos Estados Unidos. Então, eu fui o 10º funcionário lá. Aconteceu muita coisa nessa época. E startup, você sabe como é que é. Você trabalha de tudo quanto é jeito, você faz tudo quanto é função. Eu já era pós-graduado na época, eu já tinha um MBA. E o fundador, ele tinha acabado de sair do high school. Então, eu consegui ajudar ele muito em várias coisas que eu sabia. E em determinado momento, acredito que 1 ano e meio, 2 anos, depois que eu comecei a trabalhar com ele, eu fiz uma análise do mercado brasileiro de internet e vi que os nossos produtos que a gente vendia nos Estados Unidos, os preços que a gente praticava e os serviços que a gente desempenhava eram muito competitivos no Brasil. E eu fiz uma proposta para ele, deixa eu ir lá montar a empresa, eu preciso só de uma infraestrutura e do nome. E ele topou. E eu voltei para o Brasil e comecei a empresa com a minha esposa. E a empresa sabe como é que é quando a gente começa. É um cliente, depois mais um. Como a gente não tinha dinheiro para investir em marketing na época, o jeito que a gente tinha de conseguir mais clientes era através de um serviço excepcional. Então, eu não podia perder cliente nenhum. Eu coloquei meu telefone celular no site. Então, todo cliente que entrava no site queria conversava comigo pelo meu telefone celular, atendia a qualquer hora do dia ou da noite. E foi assim que a empresa começou. E a gente teve no primeiro ano, se não me engano, 30 clientes. No segundo já viraram 300, no terceiro 3.000, e a minha esposa foi de suma importância. Ela é uma psicóloga pós-graduada, ela entende muito de pessoas, então a gente conseguiu criar uma cultura bacana na empresa desde o começo, sabe? Desde o início, vocês dois faziam pessoalmente o suporte? A gente ficou fazendo só eu e ela o suporte de todos os clientes, se não me engano, pelos primeiros 3 anos. Eu dormia quase todo dia, se não me engano só nos finais de semana que não, com o notebook aberto do lado da cama, porque tinha cliente que normalmente entrava de madrugada, aí o bate-papo tocava, eu acordava, atendia, acabava, eu dormia de novo, e ficava assim. Quando eu tinha que fazer alguma coisa fora, a gente trabalhava de casa, quando a gente tinha que fazer alguma coisa fora de casa, ela ficava atendendo, e se ela tinha alguma dúvida, ela ligava no meu telefone e me perguntava como é que eu respondia determinada coisa. A gente se identifica um pouco com essa história, porque também nós começamos a trabalhar juntos novos, a gente montou a nossa empresa, a gente teve que se emancipar até, também por muito tempo, fazer suporte também. Fazia de tudo, bem o estilo startup, até hoje ainda tem muito disso, né? Os dois entendem cada um de um pouco, cada um de um tudo. Isso é uma coisa muito interessante, porque as pessoas, antes delas empreenderem, eu queria até ressaltar isso, antes das pessoas empreenderem, elas acham que as coisas acontecem de forma reta, limpa, clara. E a gente sabe que não é assim. A gente começa, a gente não está preparado. Você normalmente não tem dinheiro. Normalmente você acha que você não é capaz, mas você é empreendedor, você começa e vai, né? Normalmente através de uma necessidade. Às vezes a gente acha que determinado fato aconteceu na nossa vida
e a gente julga como negativo, e às vezes não foi. E é verdade, né? Acho que quando a gente começa a empreender de qualquer forma, realmente a gente muito mais sofre do que vê alegrias, é uma coisa que acontece, é normal, acho que é natural com todo mundo. E foi o que você falou, né? Conseguir ver uma coisa ruim de outra perspectiva para conseguir transformar aquilo em algo bom. Teve a necessidade, eu senti uma necessidade de fazer alguma coisa, e eu procurei o que fazer. Infelizmente, encontrei uma coisa que deu muito certo. Eu não sei se todos que estão nos assistindo sabem, mas a HostGator, desde 2012, faz parte da Endurance International Group, que é formado por grandes empresas especializadas em host no mundo inteiro. Você é o responsável pela operação dela aqui na América Latina e também na Europa. Por isso, a gente gostaria de saber, como é que você vê o mercado de tecnologia aqui no Brasil? Deixa eu falar especificamente com relação à internet, a serviços de internet. Quando eu comecei a empresa, foi em 2007, 6 ou 7. Eu vi o mercado de tecnologia brasileiro atrasado com relação aos Estados Unidos uns 4 anos. Então, coisas que tinham acontecido nos Estados Unidos 4 anos antes, estavam começando a acontecer no Brasil. Com o passar do tempo, de lá para hoje, eu vejo que esse gap diminuiu muito, mas muito mesmo. Não é um ano agora. Então, muitas vezes, quando uma startup começa nos Estados Unidos com determinada tecnologia, com determinada abordagem com relação ao negócio, não passam muitos meses e eu já vejo reflexos disso no Brasil. O Brasil está muito mais maduro com relação a serviços de internet. Vou sempre ao Brasil, mas eu moro nos Estados Unidos hoje, então eu convivo com algumas coisas aqui que eu acho muito interessante. Vou falar isso na minha visão de usuário. O sistema bancário de internet, os serviços bancários através da internet no Brasil são mais evoluídos do que aqui. Talvez houve a necessidade no Brasil desses serviços serem mais avançados. Então, o Brasil cresceu nisso mais rápido do que os Estados Unidos. Então, eu vejo uma certa paridade já, sabe? Muita coisa que acontece nos Estados Unidos já acontece muito rapidamente no Brasil e, às vezes, tecnologias são criadas no Brasil e empresas americanas veem isso e já compram essas empresas. Então, eu acho que o mercado de empreendedorismo para empresas de tecnologia, especialmente internet, e-commerce, fintechs, no Brasil está muito aquecido e o mundo já está olhando bastante para isso. Quando a gente se mudou para Florianópolis, foi no ano de 2010. Tinham poucas empresas de internet lá, havia uma tentativa de fomentar mais empresas de internet para irem para lá, mas era um pouco devagar ainda. Agora, muitas empresas foram para lá. Então, muitos alunos que saem dos cursos de tecnologia das universidades locais, eles não precisam sair de Florianópolis mais, eles já ficam lá, porque tem muito emprego bom, tem muita oportunidade boa e tem muita startup de tecnologia, principalmente na parte de internet, começando por lá. É isso, aqui pra gente, principalmente essa parte do Sul, é nítido. Realmente, antes existia o polo Rio de Janeiro, São Paulo, e hoje a gente sente que Rio de Janeiro já até não tá tão forte, a gente já vê o Sul muito mais forte do que aqui no Rio. Em 2012, quando a gente vendeu a empresa para Endurance, os executivos da Endurance me perguntaram, mas por que você escolheu Florianópolis? Escolhi Florianópolis porque eu morava no Rio e eu tive um filho e eu achei que era mais seguro eu mudar para uma cidade melhor, com melhor qualidade de vida e mais segura. Por isso que a gente foi para lá. Então foi uma decisão pessoal, mas deu muito certo, foi muito bacana, sabe? E com o tempo, a gente conseguiu muita gente muito boa para trabalhar conosco lá. Mas esse tipo de decisão tem que passar pela decisão pessoal mesmo, né? Não tem jeito, principalmente quando envolvem filhos, né? Aí a visão do mundo e do casal já muda completamente, né? Aqui a gente também tem muito disso, né? Até por isso estamos até hoje aqui em Petrópolis e não temos muita vontade de sair daqui do nosso cantinho, né? Você acaba se ajeitando, né? A gente encontra soluções. O que eu acho importante é a gente tomar as decisões baseadas nos princípios certos. Uma pergunta especificamente sobre a HostGator Brasil. Como é que são divididas as equipes dentro da HostGator Brasil? Eu sei que tem o pessoal de infra, desenvolvimento, suporte. Enfim, a gente quer dar mais detalhe para os CDFs que seguem a gente aqui no canal, que não só desejam utilizar os serviços, contratar os serviços da empresa, mas de repente ir para Florianópolis, poder ser um Gator e trabalhar com vocês. Como é que é a divisão lá? Quando eu comecei a empresa, como eu já disse, eu já tinha um MBA, eu sabia como montar uma empresa na teoria, mas no dia a dia não foi assim. Quando eu comecei era eu e a Thaís. O que aconteceu foi que no decorrer do tempo foram surgindo necessidades de áreas. Então, a gente foi colocando um responsável por cada área que seria importante a gente ter. Então, deixa eu te dar um exemplo.
Em determinado momento, a gente tinha o suporte, tinha o financeiro e uma ou duas outras áreas. Só que eu comecei a me afastar muito do suporte e eu senti a necessidade de ter uma visão, de ter um contato com o cliente. Eu criei uma área de ouvidoria. Então, se o meu cliente ele tinha um problema com o meu suporte, ele conseguia falar comigo. No decorrer do tempo, a área de marketing foi crescendo muito. Então, a gente foi dividindo a área de marketing em coordenadorias. Então, eu tenho a área de aquisição, eu tenho a área de social media. Várias áreas foram ganhando relevância e a gente foi colocando líderes dessas áreas na empresa. Então, hoje, a HostGator Brasil é uma empresa independente, ela poderia funcionar de forma independente da Endurance, porque a gente tem todas as áreas lá, respondendo a sua pergunta. Nós temos áreas de desenvolvimento, de produto, de marketing, área financeira, nós temos um controller, nós temos um business analyst, nós temos uma área de BI bem bacana, uma área de suporte espetacular. A gente gosta muito de suporte até hoje, porque é o contato que a gente tem com o nosso cliente. A gente entende que o nosso produto não é completo sem o nosso suporte. O nosso cliente, ele se cadastra, ele tenta usar o produto, mas se ele precisar de falar com a gente, ele tem que conseguir falar e a gente tem que conseguir prover uma ajuda nisso. Então, respondendo a sua pergunta, a gente tem vagas, a gente muitas vezes tem vagas para quase todos esses departamentos. Agora a gente está procurando pessoas na área de desenvolvimento. Bem legal. Então a galera que está assistindo já pode ficar de olho nas vagas de desenvolvimento. A gente vai deixar o link aqui embaixo para quem já quiser aproveitar e se candidatar. E eu lembro, você está falando bastante de suporte, eu lembro nos primórdios da internet, a primeira vez que eu contratei um serviço, o suporte não funcionava aos fins de semana. E aí o telefone de contato, ele redirecionava para um fax. E aí eu precisava escrever uma carta e mandar via fax para que durante a semana a pessoa conseguisse me responder. Para você ver como é que funcionava. Interessante. Gabriel entregando a idade aqui. Eu não se me lembro disso, não. Eu também não lembro disso. Não lembra não, né? Eu também não. Bom, para finalizar, nós queremos, na verdade, agradecer a HostGator por esse projeto que é inédito, envolvendo vários criadores de conteúdo, incluindo nós aqui do Código Fonte TV. Então, dar os parabéns pela iniciativa, que, na verdade, traz para nós, criadores, a oportunidade de disponibilizar o conteúdo gratuito e de qualidade na internet. Então, pra gente, isso foi uma injeção de ânimo e realmente tem ajudado muito no crescimento do canal. A gente já tem trabalhado com vocês aí há quase 2 anos e pra gente tem sido muito gratificante não só ver o resultado dessa parceria, mas também do crescimento, tanto da HostGator e nós também, enquanto criadores, também pra gente é muito satisfatório. Gabriel Vianese, tem sido um prazer, tem sido um presente trabalhar com vocês. Da mesma forma que foi injeção de ânimo para vocês, foi injeção de ânimo para nós. É muito bacana quando a gente começa a interagir com outras pessoas e isso entra dentro da empresa, sabe? Então a gente ouve o nome de vocês dentro da empresa, a gente está andando por lá. É muito joia isso. E as pessoas comentam o que aconteceu, o que vai ser feito, qual foi a repercussão. Então, isso gera uma onda bem bacana dentro da empresa. Então, obrigado demais pela parceria. Tem sido muito bacana trabalhar com você. Não, muito legal e bom, muito bom pra gente ouvir isso de você. E a gente sempre conversa com o pessoal lá da equipe, que é nota 10, assim, a gente sempre fala isso com o pessoal que assiste a gente. Então, tem sido uma parceria muito legal. Bem, então, vamos finalizando. Para você que está assistindo a gente até agora, gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Se quiser mandar perguntas, manda aí também, que depois a gente repassa para o Robledo. Qualquer coisa no futuro a gente consegue talvez marcar uma segunda edição, uma segunda rodada de perguntas. E agradecer mais uma vez a sua participação. É muito legal. A gente ouvir as suas histórias inspira a gente também e gostaria muito de também inspirar as pessoas que assistem a gente no canal. A gente se identifica muito com essas histórias assim de início e pra gente é também uma injeção de ânimo, né? Bacana demais. Muito obrigado a vocês. Foi um prazer estar com vocês. Então, galera, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.